Obrigado, André. Obrigado, Gabriel. Bom, pessoal, então, hoje a gente vai ver um pouquinho aí da parte de segurança, né? Então, um pouco da parte tanto com o atacante como o defensor. E boas práticas que a gente pode estar realizando no dia a dia, tá? Para aqueles que já têm mais pouco de experiência de segurança, então talvez fique um pouco cansativo, principalmente no início. Aqueles que não têm experiência nenhuma, acho que vai ser bastante novidade, certo? Então, vou começar um pouquinho falando, apesar do André já ter falado, né? Trazer um pouquinho aqui sobre mim, né? Só para contextualizar. Então, formado em análise de sistemas, pós-graduação em cibersegurança, redes, engenharia de redes, banco de dados, mestre em informática e também doutorando em informática na linha de pesquisa de segurança. A atuação atualmente é tanto na segurança ofensiva quanto na defensiva. Aprendizagem de máquina, virtualização de containers, Big Data, tem redes, tem outros temas, mas esses são os principais. De modo geral, né, trazer uma introdução um pouquinho da parte de segurança para vocês. Deixa eu pegar uma caneta. Então, quando a gente fala de segurança, a gente tem, digamos, três times principais. A gente tem o Red Team, que é o time ofensivo. A gente tem o Purple Team, que é o time que ele é tanto defensivo quanto ofensivo. E a gente tem o Blue Team, que é o time defensivo. Qual que é a ideia dos três times, né? Então, o Red Team, ele basicamente é aquela pessoa, né, especializada em segurança, que ela tenta atacar uma aplicação representando como se fosse digamos, um hacker mesmo. Então, ela é contratada por uma empresa, a empresa dá a permissão para ela ataca a aplicação e tenta identificar vulnerabilidades no contexto de como se fosse um hacker mesmo, tentando encontrar essas vulnerabilidades. Já o Blue Team é o oposto. Então, ele já tem essas vulnerabilidades, ele tenta fazer a correção. É claro que, assim, uma pessoa que é do Blue Team, ela também vai ter que saber um pouco de ataque, porque ela vai ter que entender como atacar e como se defender. Mas muitas vezes o Blue Team, ele fica mais naquele contexto de tentar analisar o que está acontecendo num computador, num sistema, e ele tentar criar melhorias para evitar que alguém consiga invadir. E o Purple Team é o que complementa os dois, tá? O Purple Team, ele é tanto atacante quanto defensor. Eu me encaixo, né, na minha experiência dentro do Purple Team. Então, eu sou tanto atacante quanto defensor. Deixa eu puxar aqui a máquina. Então, de slide, basicamente, é só aquilo ali. O restante a gente vai ver um pouco mais na prática. Para quem não conhece, esse aqui é uma VM do Kali Linux, tá? É uma VM que a gente utiliza justamente para realizar testes de segurança, então testes de detecção de intrusão, realizar ataques, tentar identificar vulnerabilidades em aplicações, coisas desse tipo. O que a gente vai ver um pouquinho, né, nessa palestra? Então eu trouxe aqui duas máquinas que a gente vai realizar ataques. Então, a primeira máquina é uma máquina, qualquer uma das duas, né, são disponíveis na internet, vocês podem baixar e fazer a instalação delas. Mas uma delas é o WASP Multilidai, que é pela própria WASP, depois eu passo o link para vocês. E a segunda é o DVWA, tá? São duas máquinas já no contexto com diversas vulnerabilidades que a gente pode estudar, que a gente pode treinar, que a gente pode analisar o que a gente não deveria fazer num código nosso enquanto a gente está criando. De maneira geral, para a gente contextualizar um pouquinho, deixa eu pegar um bloco de notas. Então, vamos pensar o seguinte, né? A gente tem duas áreas, tá? A gente tem o Red Team, que é o ofensivo, tá? E a gente tem o Blue Team, que é o defensivo, tá? A nossa concentração hoje vai ser uma aplicação web. Então, a gente não vai entrar na parte de infraestrutura, a gente vai entrar na parte, de fato, web. E o que é interessante na parte web, né? Na parte web tem alguns detalhes que a gente tem que compreender e às vezes fica muito confuso. Então, primeiro, acho que vocês já devem ter ouvido muito, né? Então, pegar bem básico, assim, para quem não conhece, a gente tem front-end,
a gente tem back-end. O que é isso, professor? Front-end é basicamente aquele código que representa o desenho da página, a estrutura em si, digamos assim. Então, que entra em linguagem de programação como HTML, CSS, JavaScript, tá? Eu sei que HTML e CSS a gente não considera linguagem de programação, mas para dar mais um contexto, tá? E o que elas fazem, né? Elas representam a estrutura do site. E por que elas são front-end, tá? Elas são front-end porque elas rodam do lado do cliente, tá? O que é o lado do cliente? É vocês, tá? Então, quando vocês entram num site e vocês percebem, por exemplo, que o navegador está usando muita memória RAM, muito processador, é porque ele está executando essa parte aqui. Então, quanto mais coisas tem na tela, maior ele vai exigir de memória RAM, maior ele vai exigir de processador, e vai ser tudo executado lá do cliente. E o que é importante destacar? Isso aqui, como é executado no navegador de vocês, então se tiver alguma coisa, por exemplo, uma mensagem, sei lá, um exemplo, uma mensagem, uma senha, qualquer coisa, qualquer pessoa com acesso ao navegador de vocês vai poder ver. Então, aqui já entra um quesito de segurança, né? Jamais coloque informação sensível desse lado. Já o back-end, a gente entra, por exemplo, o PHP, Python, o Java, né? Não o JavaScript, somente o Java. Entra além disso, banco de dados. Então, por exemplo, MySQL, tá? E isso daqui roda do lado do servidor. Então, isso daqui é onde a gente deve trabalhar qualquer coisa ou qualquer informação que a gente não queira que fique disponível na internet. É um programador, né? Então, por exemplo, o usuário enviou a senha, todo o processo de validação da senha tem que ser feito aqui, certo? O usuário mandou uma informação lá, uma foto, qualquer coisa. É sempre desse lado que a gente tem que trabalhar para validar a imagem, ver como é que ela é, analisar e assim por diante, certo? É claro, né? Fora essas linguagens, tem várias outras. Tem diversos frameworks que a gente tem atualmente e tem diversas outras questões, certo? Ok, então a gente tem dividido entre os dois, tá? O que a gente vai se concentrar mais hoje é nesse aqui embaixo, onde a gente vai atacar, certo? Eu vou explicar um pouquinho para vocês. Então, para a gente ter um contexto antes, vamos falar um pouquinho de banco de dados, tá? Só relembrar um pouquinho, e quem já conhece, né? Ou quem não conhece. Então, assim, pessoal, vocês que, a grande maioria eu sei que está começando, alguns já têm, alguns já tiveram banco de dados. Então, basicamente, para representar uma tabela de banco de dados, é isso aqui. Como que funciona isso aqui? Eu tenho um banco de dados, então o banco de dados ele vai ter o nome, por exemplo, teste_bd. Esse banco de dados ele tem várias tabelas, tá? O que é uma tabela? Tabela é um conjunto desse tamanho aqui. Digamos que dentro desse banco de dados eu tenho uma tabela chamada usuário, tá? Essa tabela usuário, ela tem vários campos. Então ela tem o campo ID, o campo usuário, o campo senha, e-mail, nome, endereço, cidade, cartão de crédito e sucessivamente. Quando vocês entram num site, então, por exemplo, eu venho aqui no Utilidade, né? Clico em registrar. Aqui eu vou ter as informações que eu vou preencher. Quando eu vou preenchendo essas informações, o que que acontece? Então, cheguei lá, vou preencher minha informação, digitei meu nome, né? Deixa eu puxar um pouquinho para cima. Aqui. Então, digitei meu nome, ela vai cair nessa linha. Digitei minha senha, vai gerar uma hash. Eu já vou explicar o que que é hash, tá? Digitei meu e-mail, então, por exemplo, roger@testecom.com. Coloquei meu nome aqui. Coloquei aqui, sei lá, Rua das Palmeiras como endereço. E à medida que vocês vão digitando, ele vai preenchendo a tabela, tá? Isso aqui basicamente ocorre em todos os sites, certo? O que que vocês vão preencher? Vocês vão preencher isso aqui. Ah, legal, e o primeiro campo? O primeiro campo, ele vai trazer automático. Como assim? Depende muito de como é programado, tá? Mas normalmente o programador deixa como automático, e à medida que sai um novo usuário, ele vai acrescentando uma ID. Então, por exemplo, eu vou ser o 9,
Se chegar outro usuário, digitar, ele vai ser o 10, e assim sucessivamente. Então, basicamente, as informações de vocês num site de compra, Facebook, Mercado Livre, qualquer site, né, ele vai ficar dentro de uma tabela um pouco parecida com essa daqui. É claro que é uma tabela bem simplificada, né? Tem como fazer diversos arranjos aqui. Mas é só para a gente ter um contexto do que é banco de dados, certo? Ok, então o banco de dados trabalha assim, você tem uma tabela, e aí você pode usar essas informações para acessar ele. Então, por exemplo, vamos voltar aqui no site, deixa eu voltar aqui na tela de login. Se eu tentar acessar um site, colocar, por exemplo, admin, né, colocar uma senha 123, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse usuário e essa senha e vai verificar se ela existe na tabela, tá? Como que ele vai verificar isso? Vamos retornar aqui um pouquinho na tabela. Então, por exemplo, escrevi o usuário Maria, né? Ele vai verificar, ele vai procurar nessa coluna, vai falar, opa, existe o usuário Maria? Ah, o usuário Maria existe. Legal. E a senha? A senha tem que bater com a hash que está aqui. Bateu as duas questões, pode trazer a informação da linha inteira. É basicamente esse funcionamento. Vamos retornar um pouquinho no site para a gente entender. Deixa eu pegar aqui. E o que acontece, né, então, para a gente entender por que a gente analisa muito o campo de login? Porque o campo de login tem várias questões que a gente tem que analisar, né? A primeira questão é o seguinte: se eu digitei admin e digitei 123, ele me deu a senha incorreta. Legal, bacana. Se eu coloquei um usuário que não existe, vamos colocar aqui, sei lá, teste 123, ele vai retornar que a conta não existe, é um problema, tá? Então aqui a gente começa a ter alguns problemas que deveriam ser corrigidos. Se eu digo que uma conta não existe, eu estou dizendo que ela não está na minha tabela, tá? Por que isso é perigoso, professor? Porque se eu sei, né, quando eu tento um usuário e ele existe, significa que eu posso ficar tentando várias senhas para esse usuário e tentar descobrir a senha dele. Então aqui já começa uma pequena questão de validação de código. Se você gera uma mensagem padrão. Independente se o usuário ou senha está errado, você simplesmente coloca, você digitou o usuário ou senha errada. Nunca dê informação que não é necessária para uma pessoa que está acessando o site de vocês, que está acessando a aplicação. Então aqui já entra no primeiro quesito que o Blue Team tem que verificar, né? Mensagens genéricas, tá? Ele tem que ir lá e arrumar isso aqui e retornar sempre mensagens genéricas. Outra questão, né? A gente digita aqui, dá senha inválida. Digamos que eu escreva admin e coloque uma aspas aqui, tá? E aqui embaixo também, 1, 2, 3 e uma aspas. Opa, como essa aplicação é vulnerável, ela vai mostrar muita coisa pra gente. E o que ela mostra aqui que é perigoso? Ela mostra a consulta de SQL feita porque a gente gerou um erro, tá? O que é importante a gente destacar nisso aqui? Segunda questão, não mostre erro de aplicação para um usuário, porque se você mostrar, ele vai tentar burlar, tá? Então, deixa eu só colocar aqui no TXT, a gente tem um segundo, tá? Então, não mostrar erros. Mas ok, eu tenho um erro, o que seria uma pessoa mal intencionada, o que ela poderia fazer nesse erro? O que ela vai tentar fazer, o que ela vai tentar buscar? Então, deixa eu puxar aqui de novo o banco de dados. Então, vamos tentar entender o que acontece ali, né? Se a gente verificar o erro, né? Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Ó, select username from accounts, verifique se o username é igual a de mim, mas ele gerou um erro. Vamos ver isso aqui no Excel, que talvez seja mais fácil, tá? Então, vamos lá. O que essa consulta ali está representando e está mostrando? Primeiro, eu digitei admin, digitei 123, né? Como eu coloquei aspas simples lá no final, ficou algo assim, né? Com duas aspas aqui, tá? Então, tem aspas simples, a gente vai entender a consulta. Então, o que a consulta faz? Selecione para mim, tá? Na tabela username, tá? Então, selecione para mim username. Qual que é o username? É aqui. From, o que é o from? Selecione username da tabela chamada de accounts.
O nome dessa tabela é accounts. E analise se esse username, certo, existe aqui dentro, ou seja, dentro dessa coluna. O username existe chamado admin? Existe, está aqui. O que ele teria que bater em seguida? Né? Então tem uma segunda condição. Verifique se a senha é 123. A senha é 123? Não, não é. Então se não é, ele joga um false e ele retorna senha inválida. Basicamente esse é o funcionamento do banco de dados. Então ele vai identificar, né, ele vai tentar bater as duas colunas, ver se elas funcionam. Caso as colunas estejam ok, tanto o usuário quanto a senha, ele vai dar uma resposta de true e vai trazer a informação pedida. Qual que é a informação pedida? É aquela informação lá do começo. Então, traga para mim o username da tabela accounts somente se o username que o usuário digitou, admin, e a senha que ele digitou, no caso 123, baterem com o da tabela. Certo? Tá, ficou um pouco confuso, tá? Então, digamos assim, digamos que eu tivesse trocado aqui, colocado, por exemplo, Kevin, né? Digamos que fosse Kevin aqui. Campo de login, digitei Kevin, digitei a senha 42. É uma senha bem fraca. Ele vai verificar e analisar. Olha, o usuário digitou a senha, digitou o usuário Kevin, digitou a senha 42, está batendo no banco de dados, retorna um true, né? Então retorna que ele acertou. E em seguida traz para mim essa coluna aqui, ó, que ele está fazendo o select. Então traz para mim o username da pessoa. É basicamente isso que ele faz. O que a gente fez ali que gerou um erro? A gente foi lá, colocou admin, colocou uma aspa simples. Tá? Por que gerou um erro, professor? Porque aqui tem uma aspas aqui, tem uma aspas aqui e tem mais uma outra aspas. Ou seja, são três aspas dentro de é, de um código, certo? E o que acontece em programação quando a gente coloca três aspas juntos? O código trava. Então aqui é a primeira questão que a gente vê de segurança, né? Quando a gente está passando esse tipo de consulta, então foi o programador, criou essa consulta no site. Essa consulta fez o quê? Trouxe para a gente, foi verificar a tabela, verificou se o usuário existe, se a senha bate, porém ela aceita quando a gente envia no campo, a gente enviar uma aspa simples. Tá? O que a gente tem que fazer, professor? A gente tem que validar isso aqui e não deixar. Por quê? Porque eu posso simplesmente fazer uma brincadeirinha aqui, né? Então, legal, o usuário admin está errado, né? Eu sei que o usuário admin existe, mas eu poderia colocar uma questão aqui no banco de dados, que é de programação. Qual que seria? Fecha essa aspa simples e coloco algo assim. Or, coloco uma aspas, fecha aspas, igual aspas, 1. O que é isso, professor, que você está fazendo? Estou falando para o banco de dados assim, ó. Verifique se o username existe, tá? O username é de mim, se ele existe. Caso ele não exista, porém o número 1 for igual a 1, aceita e segue em frente e passa essa resposta. O que vai acontecer se eu fizer isso aqui? O banco de dados, independente daqui estar certo ou não, aqui pode ser um A. Ele vai retornar isso aqui como true, vai retornar como correto. E o que vai acontecer? Ele vai dizer, opa, aqui está correto, esse usuário existe, mesmo que ele não exista. Se eu fizer a mesma coisa na senha, poderia fazer algo assim, né? Talvez ser mais interessante. Coloco o admin, somente aqui. Tá? Eu sei o usuário admin, mas eu venho na senha e coloco o seguinte. Coloco 42. Deixa eu pular isso aqui pela linha de baixo. Não deixa. Então, peraí. Ficou assim. Tá, então se eu colocar aqui a senha é 42, ou 1 é igual a 1, você diz para o banco de dados e fala assim, olha, independente da minha senha ser 42, se 1 for igual a 1, você vai lá e aceita. Tá? Então isso aqui é uma das primeiras vulnerabilidades. Tá, professor, não estou entendendo nada. Faz na prática. Vamos lá.
tá? Vou copiar isso aqui. Deixa eu puxar o site. Digamos que eu coloque aqui admin, tá? Vou colocar 1, 2, 3. Vou dar um Enter. Não vai fazer nada. Vou colocar admin de novo. Só que eu vou colocar o que eu acabei de escrever ali, ó. Deixa eu tirar aqui, ó. Tipo, text aqui. Olha lá. Coloquei de novo. Só que eu vou colocar, por exemplo, aqui, ó. 42. Fecha uma aspasinhas aqui, né? Porque a gente tem que seguir a maneira que está o código. E vou colocar o 1 seja igual a 1. Eu fazendo isso daqui, que é uma vulnerabilidade muito crítica, eu já vou explicar como que é o nome dela e tudo mais. Fazendo isso aqui der um login, eu disse para o banco de dados que independente da minha senha estar certa ou não, eu tenho que acessar. Então eu acessei o sistema como admin, tá? Fácil assim, professor? Toda aplicação? Não, calma. Essa daqui está bem vulnerável. Legal, vamos entender de novo o que que acontece. Deixa eu sair da aplicação, vamos de novo aqui. Então o que que acontece? Quando eu coloco a senha, independente dela estar certa ou não, e eu coloco isso daqui, é algo que eu não poderia permitir em programação, tá? O que que acontece no atacante? O atacante ele tenta enfiar dados no campo. Essa vulnerabilidade, a gente chama ela de SQL injection. Por quê? Porque eu estou me aproveitando de uma consulta que já tem aqui, né, de SQL, e eu estou tentando alterar a forma que ela funciona. Então eu estou dizendo para ela, olha, independente da minha senha estar certa, eu coloquei 1 igual a 1, você tem que aceitar. Então esse aqui é o primeiro quesito que a gente tem que tomar cuidado. Aonde que roda isso daí, professor? Vamos voltar aqui. Ele roda bem aqui, ó. Como que é o nome dessa vulnerabilidade? SQL injection, tá? Ou no português, injeção de SQL. Então isso aqui é um tipo de vulnerabilidade super perigoso. Por quê? Porque eu consegui entrar na aplicação como admin, tá? Entrei como admin, consegui burlar essa consulta. Legal, professor, eu virei admin do sistema, acessei, o que que eu vou ter acesso? Aí vai depender de como é a aplicação, tá? Quantos anos tem essa vulnerabilidade? Tem 20 anos, mais ou menos. Ainda encontramos hoje em dia em vários sites. Lembrando, pessoal, que qualquer vulnerabilidade, se a gente não tem permissão num site, a gente não pode fazer. Então, meu colega fez um site, eu quero testar isso. Se você testar isso, você está cometendo um crime, certo? Onde eu posso testar isso? A gente pode testar isso em ambiente de teste, né? Igual é o meu aqui. Ou a gente pode realizar um teste numa empresa que contratou a gente, tá? Então, esse é o principal ponto. O nosso foco é entender que a gente tem que se preocupar com coisas desse tipo. Então, deixar uma mensagem, deixar um campo onde a gente pode, sem querer, digitar isso aqui e alterar a consulta. Então, tem várias questões que a gente tem que observar, certo? Então, esse aqui é o primeiro ponto. Tá? Consigo fazer um SQL injection, consigo entrar na aplicação. O que mais que é preocupante nisso aqui, né? Então, digamos que nessa aplicação, eu tenho um outro local aqui, que é o user info, tá? O que que o user info faz? User info é basicamente assim, você digita o seu nome, a sua senha, ele traz informações sobre o seu usuário. Se eu chegar aqui e colocar igual eu acabei de fazer anteriormente, então, admin, deixa eu só alterar o campo aqui para poder mostrar. Deixa eu deixar do tipo text. E colocar aqui, por exemplo, qualquer coisa, tá? Fechar uma aspa simples, or, colocar um igual a 1. Lembrando, eu não fecho aspa simples, por quê? Porque dentro do próprio código já tem aspas simples dele aqui, ó. Já tem aspas dele lá. Eu só estou digitando na parte que está em amarelo. Aqui é a mesma coisa, né? Já tem aspas do lado direito e do lado esquerdo. O que eu estou fazendo? Eu estou aproveitando, eu estou fechando do lado esquerdo, né? Então estou colocando o usuário e estou falando ou, e aí eu estou abrindo outra aspas. Deixa eu deixar mais próximo isso aqui. Aí. Estou abrindo outra aspas e estou aproveitando aspas dos sistemas para fechar, certo? Fiz isso aqui, se eu der um enter aqui, deixa eu copiar. Olha só, ele vai trazer a informação de todos os usuários do sistema.
Por que que ele traz de tudo? Porque eu dei a opção dizendo para o banco de dados o seguinte: independente do que seja, traz a informação para mim, tá? E aí ele vai trazer todos os usuários da aplicação. Então, username, password e assinatura. Isso aqui é a vulnerabilidade mais crítica que a gente tem, porque, por exemplo, se é uma empresa que tem um banco de dados com 50 mil clientes, os 50 mil clientes podem aparecer aqui. Então, tipo, a gente tem que sempre tentar não deixar isso acontecer. Daqui a pouco eu vou explicar como que a gente poderia corrigir isso, tá? Ok, eu só tenho esse tipo de vulnerabilidade para acessar login? Não, eu tenho um outro tipo também. Deixa eu vir nessa tela aqui, que é uma outra aplicação. Tá. Então aqui também é a mesma coisa. Tenho SQL Injection, chego aqui, digito o número 1 no campo, ele traz uma informação. Nome e sobrenome, tá? O que é interessante aqui? Se eu fizer a mesma coisa que a gente fez anteriormente, digitar 1 e uma aspas, por exemplo, ele vai trazer para a gente um erro. Ah, agora ele não está mostrando a consulta, né, professor? Não, agora já tá mostrando só um erro, já está menos perigoso. Mas ainda não deveria mostrar erro, né? Legal, mas o que faz esse campo aqui? Isso aqui é basicamente a listagem dos usuários, tá? Se eu fizer o que a gente acabou de fazer, né? Então, vou colar aqui o que a gente tinha colocado e fazer algo assim, né? Vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu fechar aqui com aspas, tentar enviar. Ele vai trazer a informação de todos os usuários. Nossa, que perigo, né? Mas mesmo assim, a informação que ele trouxe para mim foi o primeiro nome e o segundo nome. Isso aqui para um atacante não tem relevância nenhuma. Só trazer nomes, né? A única coisa que eu posso ter de relevância aqui é o seguinte: é muito provável que o usuário dele seja esse nome. Então eu poderia tentar invadir o usuário dele ou fazer algo do tipo. Então o que é importante? Aqui provavelmente a consulta ela está fechando de uma maneira que se você colocar alguma coisa diferente, ela permite, passa e a gente não tem muito o que fazer. Então a gente tem que se preocupar com isso aqui. Tá, mas e se o atacante quisesse trazer uma informação importante? Ele quer trazer a senha. Ele consegue? Ele consegue. Por quê? Porque a aplicação está bem vulnerável. Se ele quisesse trazer a senha, né, ele conseguiria. Vamos ver primeiro como que está essa consulta dessa aplicação, né? Aqui. Então, essa aplicação é basicamente assim. Eu coloco o ID. Então, por exemplo, eu coloquei aquela hora ID1, tá? E ele recebe com um código de programação parecido com esse aqui, tá? Um request. Ele pega esse ID e joga dentro dessa consulta aqui. O que essa consulta está fazendo, professor? Essa consulta faz um select, traz o primeiro nome e o segundo nome. Lembra, quando a gente olhou aqui na aplicação, ela está trazendo o primeiro nome e está trazendo o segundo, certo? Legal, ela traz o primeiro e o segundo nome. Então, se ela traz o primeiro e o segundo nome, qual é a informação que ela precisa para trazer esse nome? Ela precisa do ID que a gente passou. Quando eu coloquei o que ela fez? Ela verificou na tabela, user ID, estava aqui. Qual que é o ID1? É o admin, né? É o admin. Se o ID1 é admin, traz para mim os dois campos. Primeiro nome, segundo nome. Então aqui, primeiro nome, segundo nome. Deixa eu mudar a cor deles. Deixar em vermelho. Olha lá. Na verdade eu falei errado, né? É esses dois campos aqui, finais. Aqui. Primeiro nome, segundo nome. Vou deixar aqui. Olha lá. Certo? Aí ele vai trazer pra gente. O que o atacante pensa quando ele identifica que está trazendo informação desse tipo? Ele tenta alterar para ele trazer, por exemplo, a informação do password. Certo? Por que a informação do password? Porque se ele tiver acesso à senha, ele vai pegar a senha de usuário e vai conseguir acessar. Como que a gente poderia pensar num problema desse tipo, né? Então, primeiro, ele tentou assim, ele já viu, nossa, essa aplicação está super vulnerável. Será que eu posso fazer uma junção de consultas aqui? É o que ele vai pensar. Se ele colocar, por exemplo, em vez de 1 igual a 1, né, que a gente estava colocando aqui, ele colocar algo assim, né? Union. O que é o Union, professor? Union é basicamente assim.
deixa aquela primeira consulta que já existe e coloca mais uma consulta que eu quero. Qual que é a consulta que a gente quer? Union Select. O que eu vou colocar aqui? Vou colocar um asterisco. Então vai lá, procura para mim através desse select e traz para mim da tabela, por exemplo, users. Até aqui um ponto interessante, né? A aplicação vulnerável está usando o nome users. Então, quando a gente cria um programa, já é da gente pensar o seguinte: eu não devo usar nome padrão, tá? Se eu usar um nome padrão como da tabela como users, como, sei lá, vendas, financeiro, é muito fácil um atacante ficar tentando utilizar essas tabelas. Deixa eu colocar no TXT aqui o comando, só para a gente entender. A gente é assim, ó. Mantenha o número 1, né? Então vai exibir o número 1. Em seguida, passa para mim um select em todas as tabelas do banco de dados, por isso que é um asterisco. Em qual tabela que você vai buscar? Na tabela users, tá? E no final, coloca um hashtag. Por que um hashtag? Porque o que ele vai fazer? Se aqui para frente tiver algum código, ele vai comentar tudo. Ou seja, o código que tiver para frente vai sumir, tá? Vamos fazer um teste. O que acontece? O atacante percebeu, tá daquele jeito. Ele vai tentar fazer algo assim. Se ele fizer assim, vai trazer um erro, né? E o que o erro fala? Você selecionou uma quantidade diferente de colunas dentro da tabela. Selecionei uma quantidade diferente. Por quê? Vamos retornar aqui. Quando ele está trazendo a informação, ele traz duas informações para a gente, tá? Então ele traz o primeiro nome e o segundo nome. Quando eu coloquei um asterisco, eu basicamente falei assim, vai lá e busca tudo. Se o código está de uma maneira que ele só aceita duas, então a gente teria que definir quais duas a gente quer. E quais que seriam as duas que a gente quer, né? Então aí já entra outro ponto, né? Olha primeiro, eu tinha uma tabela chamada users, então eu não posso dar esse nome porque é um nome muito genérico. Mas é muito provável que ainda a aplicação tenha o seguinte, ela tenha aqui dentro, por exemplo, um campo chamado user e um campo chamado password, né? Vamos tentar. O atacante vai tentar isso aqui. Ele vai tentar o comum. Fez isso aqui. Copiei aqui. Vamos colar lá dentro. Dei um enter. Olha lá. O que ele vai trazer para a gente? Ele vai trazer, no lugar do primeiro nome e do segundo nome, ele vai trazer a hash da senha e vai trazer o usuário. Então, o que a gente está fazendo? A gente está manipulando uma requisição, né, que veio do banco de dados e a gente está fazendo ela mostrar outra informação. Então, aqui entra muitos quesitos de segurança, né? Então, se a gente for colocar aqui a lista do, por exemplo, não usar nome padrão na tabela, tá? Usar nome padrão. E, claro, a vulnerabilidade que a gente achou que é a crítica, né? É o SQL injection. Então, não permitir código de SQL injection. Como assim, professor? Não permitir que um atacante faça o que eu acabei de fazer. Não permitir que ele coloque uma aspas, que ele manipule, que ele altere a consulta lá dentro, tá? Como que eu tenho que fazer isso? Então vamos entender um pouquinho de como que eu poderia mitigar isso aqui, né? O que é a mitigação? A mitigação é a correção. Então, deixa eu pegar a consulta aqui. A gente tem, o que acontece hoje é assim. A gente manda o ID recebe e realiza a consulta. Aquele hashtag que eu coloquei para frente foi basicamente isso aqui, né? Coloquei para frente, tudo isso aqui é ignorado. Não funciona mais. Então, se tivesse mais código daqui para frente, ele ia sumir, tá? Tá, professor, mas como é que eu faço para não acontecer isso aqui? Quando você recebe o ID, você vai pegar o ID e vai, digamos, analisar, né? E preparar antes dele entrar lá para dentro, né? Como assim? A gente vai pegar o ID, né? Por exemplo, ID igual, e a gente vai utilizar uma função do tipo remove caracteres especiais, tá? Das mitigações. E passa de novo aqui o ID, tá? Basicamente é assim, a gente teve
sempre que a gente recebe um dado, isso eu digo não só no campo de login, eu digo em qualquer lugar dentro da aplicação. Recebi um dado. O que você tem que fazer com esse dado? Você tem que validar. Professor, o que eu utilizo para validar? Você utiliza aquele primeiro detalhe que eu falei lá no comecinho. Você utiliza essa parte aqui. Então, eu recebi um dado, passa pelo PHP, remove o caractere especial e manda para o banco de dados. Qual que é o caractere especial que a gente tem que remover? Esse daqui e esse daqui, tá? Como que eu removo? Basicamente, vai lá e coloca no código lá, deixa eu jogar para a linha de baixo aqui. Basicamente, você pode passar uma função, né, do tipo, troca isso aqui por underline. Né? Vou dar um exemplo muito simples. Troca isso aqui por underline. Fiz isso aqui, já não vai funcionar, tá? Outra questão, se preocupa com comandos do SQL. Recebi um comando do SQL lá, valida. O que você faz no lugar do comando? Tira ele. Sei lá, enche de underline, deixa vazio, faz qualquer coisa. Então, você recebeu os dados da pessoa enviado por um campo, seja login, seja blog, qualquer lugar, você tem que fazer isso aqui. Você tem que validar, remover caracteres especiais, remover nome de funções, arrancar tudo que você conseguir dentro da aplicação. Então, deixa a aplicação literalmente sem nada. Tem outras coisas além disso aqui? Tem. A gente já vai ver. Então, deixa eu puxar na aplicação, que ela até tem uma questão bem interessante aqui embaixo, que ela mostra como que ela está o código, né? E ela mostra um pouquinho do código seguro. Tá? Então, o código é basicamente isso aqui que eu estava falando para vocês. Recebe a ID, tá? Joga a ID lá dentro. Primeiro ponto, quando a gente trabalha com SQL, independente da linguagem de programação, nunca façam isso aqui. Nunca passem um dado dentro dessa consulta. Porque aqui o atacante pode vir alterar. Como que a gente passa isso? Tem algo que a gente chama de preparation statement. Deixa eu pegar aqui. É isso aqui, ó. Peguei o ID. Qual que é a primeira validação que eu faço? Para esse caso, verifica se ele é numérico. Tem uma função, então, assim, não vamos se concentrar na parte do código em si, vamos se concentrar na lógica. Recebi um ID. O que eu tenho que fazer com o ID? Tenho que verificar se ele é numérico. Se ele não for numérico, já para aqui. Não deixa enviar nenhum dado para dentro da aplicação. Tá? Verifiquei que é numérico, o que vai acontecer? Já vai destruir os comentários, já não vai deixar o atacante fazer aquilo que a gente estava fazendo, né? Colocando os nomes, já vai matar essa parte. Legal, professor, mas a gente sabe que tem uma opção que o atacante pode tentar transformar o código em ASCII e fazer todo numérico. É isso daí que o atacante pode fazer. O que a gente faz? A gente pega a consulta de SQL, tá vendo aqui ela, vou puxar mais para a direita. A gente tem a consulta e o que é interessante agora? Agora eu não estou passando o ID aqui dentro. Eu estou passando ele aqui embaixo. O que você está fazendo aqui, professor? Eu estou usando algo que chama de preparation statement. Eu recebo a ID está ali em cima. Eu passo para uma função. Essa função tem em todas as linguagens de programação. O que essa função faz? Ela faz como se fosse uma ofuscação, né, nos dados que vão ser enviados para o banco de dados. E durante essa ofuscação, ele faz, por exemplo, a aspas parar de funcionar. Ele tira o comentário, ou ele converte o comentário de uma maneira que ele não vai executar dentro do sistema. Então, a correção disso aqui, principal é isso aqui, tá? É a gente utilizar a preparation statement para a gente converter aquela consulta, né, de um modelo que ela não execute mais dentro do banco de dados. Professor, é muito difícil fazer isso aqui? Não, tem função pronta já. Né? Basicamente, ele chamou a função e disse isso aqui. Tá? Depois que ele faz esse processo de ofuscação, ele joga lá em cima na consulta e aí ele executa. Se aqui tiver uma aspa simples, não tem problema. Aqui embaixo você já fez ela parar de funcionar. Então, é a maneira correta de corrigir. O que mais que a gente tem aqui? Tá? Outro ponto importante. Na consulta dele, quantas informações que ele queria trazer? Ele queria trazer uma.
né? Ele só quer trazer a informação de um usuário de cada vez. Então coloca aqui para o banco de dados e fala assim, ó, o limite de informações que você pode trazer é uma. E acabou. Não quero que você traga 10, não quero que você traga 15, não. É uma e parou ali, tá? Então ele prepara o dado, ele monta a consulta, depois ele executa. Professor, eu fiz isso aqui, tô totalmente seguro? Não, jamais. Segurança, ela nunca vai deixar você totalmente seguro. Mesmo nessa consulta, isso aqui quem é da área vai saber, a partir, por exemplo, do PHP 7, né, que é uma linguagem de programação, isso aqui é obrigado que você faça. Ah, então a partir do PHP 7 não tem scale injection. Tem sim. Por quê? Porque por mais que eu faça isso aqui, se eu começar a utilizar algumas funções aqui que elas desfazem a ofuscação, a aplicação se torna vulnerável de novo. Então, nunca pensem na questão de confiar só nisso aqui, ou nisso aqui, tá? Além disso aqui, crie uma função de vocês. Se tem uma aspa simples, remove. Se tem alguma coisa que pode travar o código, remove, tá? Legal. Depois que ele faz isso aqui, ele faz a consulta e olha só que interessante. Ele verifica se de fato só veio uma informação, ou seja, ele fala assim, vai lá e conta quantas informações a tabela do banco de dados trouxe. Vai trazer uma só. Se for mais que uma, não executa, tá? Se não for mais do que uma, para, derruba o usuário da aplicação e não executa. Então, quando a gente fala de código seguro, aquele código que era pequenininho aqui, né, embaixo. Cadê só? Aqui. Então, aquele código que era bem pequenininho, né, que era isso aqui basicamente para executar, aí ele vai crescendo quanto mais segurança a gente coloca, tá? Coloquei mais segurança, o código aumenta. Professor, se eu tenho um campo que exige, né, não é numérico, ele exige que é letra, por exemplo, login. Essa função não vai existir, porém você tem que colocar uma outra função que prepare o dado antes de enviar para o banco de dados. Então, assim, se a gente tem um site, a gente está montando o site, achei um campo que eu posso digitar. Deixa eu desaproximar aqui. Aí. Então, achei um campo que eu posso digitar. Poderia ser esse campo aqui. Poderia, por exemplo, ser um campo aqui. Poderia ser um campo aqui. Qualquer lugar. Remove caractere especial. Faz toda essa preparação antes de executar no sistema. Sempre. Essa é a parte que a gente, como programador, tem que resolver. Tá? Legal, professor. Então, banco de dados aí resolve e tal, mas ainda provavelmente tem algumas outras vulnerabilidades que a gente viu ali durante o processo. O que a gente viu a mais? Lá na aplicação do Utilidade, que tem uma tabelinha com o banco de dados aqui, tem as senhas do usuário aqui. Professor, é assim o banco de dados, ele aparece as senhas? Não, isso aqui está totalmente errado. Sempre que você pega a senha de um usuário, você faz algo parecido com isso aqui, ó. Você converte ela em uma hash. Como assim? O usuário está ali, né? Vamos pegar aqui um exemplo. O usuário foi lá, está cadastrando, tá? Aí ele foi lá no login, ele vai digitar o nome dele, por exemplo, vou digitar Roger. E a senha, eu vou digitar uma senha fraca, 1, 2, 3. Na hora de enviar para o banco de dados e fazer aquela consulta, o login, eu só vou verificar se tem caractere especial. Mas a senha, eu vou fazer isso aqui. Por exemplo, uma hash de MD5, tá? Vou jogar aqui a senha do Roger aqui dentro, né? Vai vir uma variável senha. O que ele vai fazer quando eu fazer isso aqui? Ele vai pegar a senha do Roger e vai fazer algo assim, tá? Vai criptografar ela. Então isso aqui é o que a gente tem que jogar dentro do banco de dados, tá? É a hash da senha. Jamais joguem no banco de dados a senha em texto puro. Por quê? Porque se a aplicação for invadida, tiver 50 mil usuários, o atacante vai ter acesso a 50 mil, certo? Legal, professor. Então é só eu pegar a senha, criptografar, jogar no banco, deixar bonitinho, tá resolvido? Não, tem mais coisa ainda. O que mais que eu poderia fazer aqui? Vou pegar um exemplo, tá? Vamos um pouquinho agora para a parte de criptografia. Tem a senha 123. Se eu gerar uma hash MD5, vai ser isso aqui. Primeiro, que a gente tem que lembrar de hash. A hash, ela não pode ser desfeita. Por quê? Porque a hash faz algo assim, né? Digamos que eu tenha ali 1, 2, 3.
Vamos colocar uma senha maior aqui, tipo 7, 8 e o 9, né? O usuário colocou essa senha aqui. Deixa eu colocar aqui senha, tá? Hash é mais ou menos gerado assim, né? Senha igual a MD5, contra MD5, passa a senha, e ele vai gerar uma hash pra gente. Como que é gerada a hash? O cálculo da hash é algo assim. Ele vai pegar esse 7, mais esse 8, mais esse 9, e vai gerar, sei lá, ou ele vai multiplicar, fazer uma divisão, pode ser que ele diminua, né? Ele vai tentar fazer um cálculo e vai gerar um valor ali, por exemplo, 30, tá? Gerou 30, legal. Então ele diz que a soma ali é 30, na verdade a soma não é 30, né? Vai ser outro valor aqui. Mas digamos que ele gerou como 30 hash. Como é que eu vou saber o cálculo que ele chegou, que ele fez para chegar nesse 30? Né? Eu não tenho como saber, por exemplo, se aqui era, por exemplo, um 5, aqui era, por exemplo, um 10, e aqui era, por exemplo, um 9. Ia gerar o mesmo valor. Então, quando a gente fala de hash que não pode ser refeita, é porque ele só representa o valor final, mas os valores anteriores a gente não vai saber. Então a gente não tem como descriptografar ela. Então, se vocês ouvirem em algum lugar que o pessoal fala assim, ah, eu fui lá e descriptografei a senha, tava assim, isso não existe, tá? Não tem como descriptografar. O que que a gente tem aqui? A gente tem algo que chama de Hable Table, tá? O que que é isso? Eles basicamente têm uma tabela de banco de dados, tá? Então, por exemplo, essa tabela tem a senha e tem a hash. Tá? Aqui ele tem 1, 2, 3, aqui ele tem a hash, que é esse número aqui, tá? Aí depois ele tem 4, 5, 6 e tem uma outra hash aleatória com outro número, tá? O que ele faz? A gente passa, por exemplo, para esse site uma senha. Esse site faz a criptografia, gera a hash e verifica lá na tabela dele se aquela hash existe. Ah, então ele verificou se essa hash aqui que a gente estava usando, né, lá no nosso banco de dados, se ela existe aqui dentro. Se ela existir, ele vai falar assim, olha, tem aqui, ó, a senha 123. Normalmente o Hable Table, o que que o pessoal faz? Pega um dicionário inteiro e monta um banco de dados com várias hashes e a senha. É muito difícil isso, professor? Coloquei, por exemplo, coloquei 123, é fácil de alguém descobrir? É muito fácil. Tanto que é tão bobo que se a gente fizer isso aqui, ó, entrar aqui no Google, pegar aquilo que a gente transformou em 123 e jogar aqui, o Google vai trazer pra gente, tá? Então, então se eu não coloco em texto puro, eu criptografo e eu ainda estou inseguro. O que que eu faço? Tá? Legal, então a gente tem a senha, a gente não vai deixar em texto puro, a gente vai criptografar. Eu coloquei dois tipos de criptografia, MD5 e SHA-1. Ah, o SHA-1 é maior, é mais seguro. Na verdade, se for desse jeito a hash aqui, tanto faz. Né? Você colocou só 1, 2, 3, vai ter em algum lugar. Olha lá, 1, 2, 3. Tá? Então o que que eu tenho que fazer? Eu vou gerar uma senha para o usuário. O usuário colocou 1, 2, 3, eu fico preocupado com isso. Né? Eu não quero que ninguém descubra essa senha. Então o que que eu faço? Eu utilizo algo que a gente chama de salt. O que que é o salt? É basicamente o seguinte: eu pego o nome do usuário que ele digitou, eu pego a senha dele, eu pego o sobrenome e eu coloco uma frase aleatória que vai ser do meu site. Então, todo usuário que acessou a aplicação, né, criou o cadastro, durante ele criar o cadastro, eu peguei o nome dele, eu peguei a senha, eu peguei o sobrenome e eu escrevi uma frase e depois eu criptografei isso aqui, tá? Então, essa frase aqui, transformada em MD5, vira isso aqui. Se eu pegar agora essa frase e jogar no Google, o que que vai acontecer? Não vai trazer nada. Por quê? Porque ninguém foi lá no banco de dados, por exemplo, de Hable Table, né? Em algum site, e colocou essa senha que a gente tinha acabado de fazer aqui, lá dentro desse banco. Né? Ninguém foi lá e colocou, por exemplo, assim, né? Deixa eu pegar certo. Ninguém foi lá e colocou isso aqui. Então, quando a gente cria uma, digamos, um programa, né, que vai ter uma senha, um sistema, a gente tem que sempre se preocupar. Deixa eu só tirar aí.
A gente tem que sempre se preocupar com utilizar, não deixar o usuário só utilizar a senha dele, mas a gente acrescentar outros valores para evitar que, por exemplo, um atacante invadiu, roubou 50 mil senhas de usuários. Se ele roubou as 50 mil senhas e ela está desse jeito aqui, ele não vai conseguir fazer nada. Ele não vai conseguir descobrir que a senha do usuário é assim, porque ele não sabe disso aqui que é feito no código, tá? É claro, isso aqui, se a gente fizer e o atacante descobrir, aí é um problema sério, né? Porque daí o atacante pode refazer o processo que a gente faz para gerar hash e descobrir. Então, na segurança, a gente vai criando. Professor, Salt é sempre assim? Não. Tem diversas maneiras de fazer. Vocês podem fazer do jeito que vocês acharem melhor. Uma outra coisa que alguém pode me questionar aqui é que o MD5 já não é mais tão usado. Por que não é usado? Porque ele começou a ter colisão. O que é colisão? Ele começou a gerar hashes agora que podem ser parecidas com outras senhas. Isso é um problema gigante, tá? Então o MD5 também parou de ser usado. Se vocês têm uma aplicação que vocês constroem e vocês usam MD5, vai lá na aplicação e converte para SHA-1, né? Vai lá e muda todo o banco de dados. Professor, mas eu tenho um banco de dados com 50 mil usuários com MD5, o que eu faço? Pega essa hash aqui, né? Faz o processo anterior que a gente fez, gera o salt, transforma em MD5 e depois faz o quê? Pega essa hash de MD5 e transforma em SHA-1. Aí você vai ter uma senha ainda mais forte, tá? Então, quando a gente fala de segurança, são vários passos que a gente vai colocando. Essa senha MD5, só para vocês terem noção, ainda hoje, eu diria que assim, entre 10 empresas, 3 ou 4 ainda usam. Então, por isso que é bem preocupante. Então, a gente tem que sempre pensar em não usar isso aqui, tá? O que mais que eu tenho? Legal, então, se eu fizer todo esse processo aqui, gerar uma hash bonitinha, meu banco de dados está seguro? Ele vai estar um pouco mais, né? Então, coloca lá o que a gente falou, né? Então, esse aqui era o quarto, que era o SQL Injection. Se preocupa com a criptografia, tá? Com criptografia tem que se preocupar. Mas ainda tem mais uma questão que a gente não pensou aqui, né? Permitir o usuário colocar 123. Jamais permita um usuário digitar sem 123. Obrigue o usuário a digitar pelo menos 8 caracteres, colocar letra maiúscula, colocar números, porque quando a gente faz um programa, a gente tem que se preocupar com a segurança. Porque se alguém invadir, a pessoa souber que permite sem 123, ela vai ficar tentando quebrar com 123, tá? Então, sempre tenha um padrão de senha alto, tá? Senha forte, tá? Ok, então eu já tenho mensagens genéricas, eu não mostro o erro, eu não uso nome padrão em tabelas de SQL, tá? A aplicação fez um SQL Injection, não poderia ter deixado, eu tenho que usar aqui o que a gente chama de preparement statement, isso, se eu não escrevi errado. A gente se preocupa com a criptografia, a gente se preocupa com o padrão de senha forte, tá? Então, tem que deixar. O que mais que ainda poderia alguém fazer, né? Depois que já tem tudo isso aqui? Porque assim, pensando assim, tá, professor, aconteceu tudo isso aqui, mas o que o atacante vai fazer para descobrir a senha? E aí entra uma segunda vulnerabilidade, que eu queria mostrar, deixa eu abrir de volta. Que é, por exemplo, aqui, né? Eu tentei uma senha, aí eu coloquei aqui um, olha lá, ele vai dar senha inválida, né? E não vai trazer nada. A questão é que se o atacante ficar tentando, por exemplo, senha 2, depois ele coloca admin tenta 3, ele vai ficar tentando usar o mesmo usuário e atacando até ele descobrir a senha. Tá, professor, mas isso daí demora demais. Tem ferramenta que faz isso. Tem ferramenta que joga 30, 35 senhas por segundo, dependendo de como é a internet, dependendo de como é o computador. Então imaginem, se eu tenho o usuário da aplicação, eu sei que é o admin, e a aplicação permite que eu fique tentando senha infinitamente. Uma hora eu vou descobrir. Então, o que a gente tem que fazer além de tudo isso aqui? Permite que o usuário só coloque até umas 5, entre 5 a 10 senhas no máximo,
Depois disso, bloqueia ele por 10 a 15 minutos. A gente tem um dos problemas um pouco mais resolvido. Outra questão, coloca um CAPTCHA. Por que um CAPTCHA, professor? Porque o CAPTCHA mata qualquer ferramenta automatizada. Por quê? Porque as ferramentas automatizadas, elas não conseguem colocar CAPTCHA. Mas eu vi em alguns lugares que o pessoal conseguiu colocar. Com o tempo, vão saindo... você tem que ir atualizando o CAPTCHA de vocês, né? Porque com o tempo ele vai ficando desatualizado. E sim, daí as ferramentas começam a pegar isso daí. Então, seja um CAPTCHA, seja uma autenticação de segundo fator. O que é autenticação de segundo fator? Vocês já viram aquela questão que vocês entram no site e vocês tentam acessar, por exemplo, o Gmail. E quando eu digito a senha, ele pede para confirmar no celular. Então, aquilo ali é uma autenticação de segundo fator. Eu digito a senha, descobri a senha, ele pede para confirmar que sou eu no e-mail, ou ele manda uma mensagem de celular. Então, quando a gente fala nesse quesito de segurança, tem uma série de questões que a gente tem que observar. Porque digamos que o atacante conseguiu, foi lá, descobriu a senha, ele vai invadir o banco de dados, ele vai ter acesso a todas as informações e a empresa vai estar sofrendo sérios problemas. O que é um detalhe aqui? Vocês viram que eu tenho a tabela das duas aplicações. Por quê? Porque eu fui lá, usei o SQL Injection, consegui exportar toda a tabela e eu tenho todos os dados deles. Digamos que essa daqui fosse uma aplicação real. Peguei essas senhas. Só o fato de eu pegar essa senha aqui e jogar no Google, aqui. O fato de eu jogar essa senha no Google, ele já vai trazer aqui pra gente. A senha é let me, tá? Ah, se eu pegar a senha de outra aqui, do Smith, mesma coisa. Joga no Google, olha lá, ele vai trazer pra gente a senha password. Então, por isso que a gente tem que fazer todo esse processo para evitar que um atacante utilize uma senha, né, ou se aproveite dessa vulnerabilidade e acabe acessando o sistema. Então, quando a gente pega nesse contexto geral, né, a gente começou lá em cima, né, com o Red Team. Eu perdi ele aqui. Aqui. Então, o Red Team, né, a gente fala, é a pessoa que faz isso que eu acabei de fazer. Ela tenta identificar a vulnerabilidade, fazer o levantamento para que uma equipe responsável, normalmente o Blue Team, ou a equipe de programação, ou a equipe de infraestrutura, ou a equipe responsável por isso na empresa, resolva todos esses problemas. Tá? De maneira geral, é isso aqui que a gente se preocupa. Tem outras questões, professor? Vamos dar um exemplo aqui bem rapidinho, né? Seja talvez uma questão bem legal. Deixa eu pegar aqui. Tem uma que eu gosto bastante, que é esse aqui, que é o File Upload. Tá? O que é o File Upload? Pensem quando vocês vão enviar uma foto, né? Envia uma foto lá no Facebook, por exemplo, ou envia uma foto no Instagram. O que acontece? Tá? Ele basicamente pega essa imagem de vocês, né? Ele vai fazer umas validações e ao final ele vai pegar essa imagem e jogar num certo ponto. É só isso de código, professor? Então aqui está vulnerável. Por quê? Porque ele não está validando nada. O que acontece aqui? Eu pego a imagem do jeito que ela vem e jogo para dentro do sistema. Não verifico se é uma imagem com código malicioso, não verifico se tem alguma informação que não poderia mostrar. Porque o que o atacante pode fazer com isso? Ele pode mandar um arquivo que tem um código malicioso que dá acesso ao servidor. Aí ele pode destruir o servidor. Como que eu deveria validar isso aqui? Então isso aqui é aquele código bem simplesinho. Né? Se a gente for aplicar segurança, ele ficaria algo assim, tá? Desse tamanho aqui. Gigante. O que ele está validando aqui? Então, primeiro, ele pega a imagem, ele verifica o nome dela, ele verifica se não tem um código perdido nela, verifica o tamanho, verifica o tipo. Nesse campo que é o TMP, eu consigo colocar algumas informações que poderia prejudicar. Então ele pega todas as informações da imagem e ele começa a analisar. Aí ele vai descendo aqui. Transforma a imagem em MD5 e compara se existe alguma coisa, né? Tenta ofuscar o código, se tiver algum código perdido dentro da imagem. E ele vai fazendo várias validações. Aí o que ele faz validação interessante? Verifica se a imagem ela é de fato uma foto, ou seja, um ponto JPEG, o JPEG com E, ou PNG. Por quê?
porque eu só quero aceitar a imagem. Eu não quero aceitar um TXT, nem um arquivo de Word, nem um código malicioso, nem nada. O que mais que eu faço? Verifico a outra questão, se o tipo da imagem de fato é do tipo foto, porque isso aqui é alterável. Qualquer pessoa pode ir lá e alterar o código, né? Tipo, pegar uma imagem e colocar um código malicioso e dizer que é uma foto. Então eu tenho que verificar. Se não for, ele pega e destrói a imagem. Então tem todo um processo que a gente faz por trás. De modo geral, tudo que a gente recebe a gente tem que validar. Então a gente tem que validar dados, tem que validar foto, tem que validar tipo, tem que validar o que é. A gente tem que validar tudo. Porque aqui, se eu chegasse nesse campo aqui, por exemplo, deixa eu fechar aqui. Se eu chegasse aqui nesse campo e enviasse um arquivo para dar controle no servidor, para eu conseguir acessar o servidor e atacá-lo, ele ia enviar, porque ele não tinha nenhuma validação. Então, tudo que a gente faz na aplicação, a gente tem que ir passo a passo e pensar, se tivesse alguém do mal atacando, o que ela faria, né? Então, quando a gente fala de código seguro, é a gente pensar em todas essas questões. O que pode ser validado na imagem? Até porque, quando a gente fala, por exemplo, da imagem, tem aquela questão que a gente chama de steganografia, né? Que é quando a pessoa coloca uma mensagem dentro da imagem em um lugar que a gente não consegue ver. Isso é fácil de fazer? É muito fácil. Então é por isso que a gente tem que pegar a imagem, verificar ponto a ponto dela e não deixar isso passar, certo? Eu acho que assim, de maneira geral, essas são algumas explicações, tá? Que eu passaria para passar na palestra. E um pouquinho também, né, de segurança, para vocês verem como que o atacante ele não faz nada muito complexo. Às vezes um simples aspas, um simples comando, ele consegue ter acesso ao banco de dados, consegue ter acesso a várias coisas. Então, como programador, a gente tem que pensar nisso, né? Tentar gerar um erro na nossa aplicação baseada no código que a gente fez. Se eu uso se eu uso SQL, eu sei que temos os comandos de SQL. Tenta passar no campo que eu estou enviando um comando de SQL para ver o que acontece, né? Tenta enviar um arquivo que não seja foto para ver se ele vai passar. Então, quando a gente fala no quesito segurança de código, é isso. É a gente analisar ponto a ponto o que a gente pode ter. Porque isso aqui é uma análise que eu fiz sem usar nenhuma ferramenta, né? Mas imagina se eu uso uma ferramenta ali que ia sair procurando. Isso seria muito mais rápido, derrubaria a aplicação, aconteceria uma série de questões. Tá? De modo geral é isso, pessoal. Agora eu fico aberto às perguntas. Acho que alguns já me mandaram. Já, professor, você quer que eu vá lendo, então, as perguntas que tem aqui? Para Pode ser. responder na ordem? Tá. A gente tem... Deixa eu checar aqui. Só um minutinho. Tá. A primeira vem a ser do Gabriel Oliveira, que ele fez um comentário quando o professor estava falando lá sobre as senhas e usuários, né? Uhum. Ele disse, mas se a pessoa tentar registrar o novo usuário, ela não vai saber se o nome está na tabela? Exatamente. Isso é uma outra validação que tem que fazer. Porque assim, o que acontece na tabela de, por exemplo, SQL, uma tabela de SQL, certo? Você tem um campo, acho que talvez essa daqui seja melhor. Você tem um campo que ele não pode se repetir, tá? Qual que é o campo que eu não posso repetir? Pra gente não pode repetir dois, usuário e ID. Então, se tiver, por exemplo, um segundo Roger aqui, ele vai ter que falar, olha, esse usuário já existe, você não pode fazer. Ou melhor, ele só vai gerar um erro, né? Tentando evitar que a pessoa descubra, né, que existe na aplicação, certo? Outra questão, eu tenho que me obrigar a esses campos? Não, qualquer campo aqui pode ser o principal, poderia ser, por exemplo, o e-mail. A gente permite o ID e permite o e-mail. Se o e-mail e o ID forem diferentes, o restante da tabela não tem problema algum lugar ser igual. Esclareceu a dúvida? Bom, vou passar para a próxima e qualquer coisa vai Coloca aí. falando aí no chat. A próxima é da Ana. Ela quer saber, nas ciberseguranças, eles lidam com a parte forense
ou se é uma outra área, né, que lida com isso. Tipo, quando ocorre cybercrimes, é a polícia que entra em ação? São duas questões. A gente tem a polícia, deixa eu nem preciso escrever aqui. A gente tem a polícia. O que que a polícia faz? A polícia vai acompanhar um investigador forense. Então, o investigador forense, ele vai de fato lá na onde ocorreu o crime, verificar a máquina, verificar o que está acontecendo, fazer uma análise, mas ele vai acompanhado da polícia, com certeza. Porque se tiver algum outro bandido perdido lá, o forense ele não é policial, né? Ele só é alguém da informática e vai analisar. O que que o forense vai fazer? Vai verificar os computadores, vai verificar celulares, vai analisar todo esse processo. Lembrando, o investigador forense só vai no crime se tiver ordem judicial, né, e se for solicitado para que ele vá. Aí ele vai coletar todas as máquinas, vai coletar os dados, vai coletar sistemas, é basicamente isso. Então, sim, vai a polícia e ao mesmo tempo vai o investigador. Tá? Tá. Acho que foi certinho. O Gabriel disse que esclareceu sim a dúvida dele. Acho que tem mais uma da Ana aqui. E a pergunta dela é: como encontrar estágio na área de hacking sendo de engenharia de software? A formação tem grande interferência na hora de concorrer pelas vagas de trabalho? Não. Na verdade, a área de segurança é uma das poucas áreas que não exige nem faculdade. Então, o que que te exige? Te exige que você saiba entender o que é uma aplicação. Como assim, professor? Você tem que estudar. Então, por exemplo, eu fiz SQL Injection, é um tipo de ataque. Você teria que estudar os outros ataques que você tem. Aonde que eu encontro os ataques? Deixa eu pegar aqui. Só pra gente... talvez até um link interessante, tá? WASP Top 10... aqui. Tá. Vou pegar um exemplo desse daqui que é o site da WASP. O que que é o WASP? O WASP são as 10 vulnerabilidades mais encontradas ao longo dos anos, tá? Então, se a gente descer aqui, a última foi em 2017, agora em 2021 saiu outra. Então, aqui tem, por exemplo, a quebra de acesso, aí ele vai explicar para você o que que é. Tem diversas outras áreas, tá? Então, quebra de acesso, aliás, né? Vamos lá, quebra de acesso, problemas de criptografia, injeção de código, o design da aplicação inseguro, configurações inseguras. Então, são várias questões, né, que são catalogadas pela WASP, e aí você pode tentar estudar elas. Para estágio, isso eu já indiquei, já até, mas eu conheço assim, pelo menos umas 5, 6 pessoas que estão fazendo a faculdade e estão conseguindo fazer o estágio, independente se a faculdade deles é da área ou não da segurança. Eles conseguem fazer. A única questão que é assim, né? Para você entrar no estágio, você vai ter que ter um pouco de conhecimento de segurança. Então não tem como, por exemplo, você chegar lá e alguém ficar te ensinando desde o que é uma injeção de código, ficar te ensinando tudo. Então, o que que é a dica? Realize vários cursos na internet. Tem muito curso disso aqui, né? E aí, quando você quiser, você vai tentando as vagas. E se você passar, isso não serve só para a área de segurança, mas qualquer área. O que eles vão querer saber é se você de fato sabe o que é segurança. Se você tem um título ou não, hoje em dia isso já não faz muita diferença. É claro que assim, né? Se você tem um título, você vai concorrer na frente de outras pessoas. Porque você estudou aquilo ali. Se você tem uma faculdade, vão saber que você gastou, por exemplo, 4 anos na faculdade fazendo aquele processo. Mas, no geral, a gente vai tentar identificar se a pessoa sabe ou não. Tá? Então, não tem essa exigência. Bom, tem uma outra aqui que é uma pergunta mais sobre SQL, né? Ele quer saber se hoje em dia poucos sites têm vulnerabilidades a esse tipo de ataque. Os sites mais novos costumam não ter esse tipo de vulnerabilidade que eu fiz, tá? Mas já tem outras novas. Então, passa os anos, sai uma injeção de código e entra outra. Por exemplo, aqui, né, no ASP Top 10, a injeção de código ainda está na terceira posição. É claro que aqui são 3 tipos de injeção: SQL Injection, comandos de sistema operacional e XSS. São 3 que estão aqui dentro. Mas se ele está nesse top 3,
é porque ainda existem muitas aplicações. Na minha experiência, cerca de, acho que 3 a cada 10 aplicações que eu testo tem o SQL Injection. Então, ainda tem bastante. Tá. Tem um comentário do Eduardo, né, que ele falou sobre o problema de muitas aplicações é que bloqueia com somente 3 ou 5 tentativas e a maioria dos usuários não lembra da senha e a aplicação dificulta muito em redefinir outra senha. Aí que tá, né? Você implementa a segurança, você já tem que pensar no usuário também, né? Então, você deixa até 5, mas se passou de 5 o usuário errou, você trava ele por 10 minutos e depois você libera. Tem aplicações que eles são um pouco exagerados, né? Você errou 5 vezes, ele bloqueia a tua conta de fato. Isso daí eu não acho interessante. Eu acho interessante você bloquear por um tempo, e aí se o usuário não conseguiu, você dá a opção bem certinha para ele redefinir a senha, para ele poder liberar pelo e-mail. Então, assim, quando a gente fala de segurança, ela tem que ser bem aplicada. Você tem que pensar tanto no lado seguro para você, mas você tem que pensar no lado do cliente. Então, você tem que arrumar a aplicação de um jeito que fique legal para o cliente e a sua empresa tente ter um pouco mais de segurança, digamos assim. Pois é. O Bruno fez uma outra pergunta também. Caso o invasor, antes de realizar o injection, ele se cadastrar no site, ele vai ter a senha original e a senha criptografada? Com isso ele consegue chegar à fórmula da criptografia e decodificar as demais senhas? Não, porque essa parte onde é feito, onde é gerada essa hash, nunca é mostrada para o usuário. Então, isso aqui é escondido dentro da aplicação. O usuário coloca a senha normal dele e ele só sabe que lá dentro gerou uma hash. Como essa hash foi gerada, por que ela foi gerada, quando ela foi gerada, ele não vai saber, tá? Então a hash é sempre assim, ela gera, mas ela não vai mostrar para ninguém como é feito. Porque se ela mostrar, alguém vai conseguir reproduzir e causar todo um problema, né? Bom, o Gustavo fez uma pergunta interessante que eu acho que é uma dúvida minha também. O que empresas buscam no currículo quando pedem um profissional de cibersegurança? Por exemplo, colocar a minha posição no Capture the Flag, Hack the Box e outras tem algum valor? Sim, na verdade, não a posição, mas o que acontece é o seguinte: principalmente numa entrevista, né, de segurança para essa área, o que as pessoas perguntam muito é o seguinte: se você sabe sobre vulnerabilidade. Esse é um principal ponto. Então, se você manda um currículo, você pode colocar: olha, eu participo de CTFs, eu já fiz esses, já fiz aqueles, é algo que eu gosto de participar. Quando a gente faz a seleção do currículo, é claro que a gente vai dar um destaque maior para aquelas pessoas que têm uma vontade de aprender. Então, se ele faz um Capture the Flag, é um ponto a mais para ele. Mas na entrevista eu vou perguntar: ah, legal, você fez o Capture the Flag. O que é um Scan Injection para você? O que é um XSS? Né? Então, ajuda bastante, sim. Porém, assim, você não pode ficar só nisso, né? Você tem que entender o que é segurança e entender as vulnerabilidades que tem. Professor, quais que eu preciso entender? Né? Assim, que é obrigatório. É isso aqui. Isso aqui é obrigatório em qualquer emprego de segurança, você saber isso aqui de decor. Quais que são as vulnerabilidades. Tá, o Rafael quer saber se o senhor conhece uma ferramenta e já utilizou que é o John the Ripper para quebrar senhas fracas. Sim, John the Ripper é basicamente você faz aquele processo que eu estava falando aqui, né? Só que o John the Ripper ele vai fazer. É tipo assim, você passaria uma hash dessa aqui para ele, e aí você vai passar uma lista de senhas. O que que ele vai fazer? Ele vai pegar, por exemplo, a senha 456, vai converter ela em MD5, né, se for MD5, e aí ele vai comparar. Opa, esse MD5 que eu gerei é parecido com a senha que eu estou tentando quebrar? É igual. Ah, então a senha é 456. É basicamente isso. Você consegue utilizar a ferramenta, né, para automatizar o ataque, mas o processo que ela faz é isso aqui. Tá? Tá, veio uma nova aqui do Gabriel. Ele quer saber se Bug Bounty pode, de certa forma, adicionar algo para o currículo ou trazer oportunidades boas. Sim, e isso até é uma ótima questão, porque muitos casos, quando você faz uma entrevista
num nível um pouco maior, então vou fazer uma entrevista de segurança nível pleno ou mesmo sênior, o que a gente busca? A gente busca, às vezes, dar uma aplicação de bug bounty para a pessoa e a pessoa tem que descobrir vulnerabilidade nela. Então, aquelas vagas mais altas de segurança, normalmente elas são feitas em bug bounty. Normalmente esse é o teste. Então, se você já descobriu um, isso é ótimo. O que é bug bounty, pessoal? Bug bounty é, por exemplo, assim, é um programa onde você encontra vulnerabilidades e você recebe um dinheiro de volta. Por exemplo, o Facebook tem um programa deles. O Facebook fala para vocês, ó, a gente tem um programa, a gente permite que vocês realizem ataques em tal páginas nossa. Se você achar uma vulnerabilidade, você reporta e a gente vai te pagar um valor pela vulnerabilidade encontrada. Então, tanto o bug bounty quanto o CTF, ou qualquer coisa de segurança, é, é muito bacana você ter isso como diz, para o currículo, né? E também porque as pessoas vão perguntar para você numa entrevista. O Kali quer saber se o professor recomenda alguma outra distro além do Kali. Eu acho que, assim, em termos de segurança, a gente tem que pensar o seguinte. A gente não se prende a distro, tá? A gente faz qualquer distribuição, qualquer sistema operacional. Porém, o Kali nos dá agilidade, que é o que a gente precisa. Além do Kali, tinha um backtrack, que é a versão anterior, e tem alguns que são para outros quesitos. Por exemplo, tem um Kali que ele é diretamente para Android. Tem umas outras distribuições que elas são, digamos, kits, né, já com ferramentas para outros tipos de vulnerabilidade, outros tipos de dispositivos que a gente quer realizar o ataque. Mas no geral a gente não se prende ao Kali. Qualquer ferramenta que tem dentro do Kali, a gente pode instalar em qualquer sistema operacional, certo? Então o que é a ideia? A ideia é que você utilize a ferramenta não onde você quiser. Eu não lembro de cabeça agora outra distro que seja do nível do Kali. A grande maioria, por exemplo, assim, eu quero utilizar um Nessus. Eu consigo baixar um Docker, hoje em dia está muito comum isso. Eu baixo um Docker do Nessus, levanto na minha máquina e estou utilizando. Ah, eu quero utilizar o OpenVAS. Vai lá no site do OpenVAS, baixa um Docker, levanta o Docker na sua própria máquina e já pode fazer, tá? Bom, eu vou deixar a última pergunta do Gustavo, porque nosso tempo já está encerrando. Professor, que cursos o senhor sugere para quem teve interesse em cibersegurança? Por onde começar? Tem uns links, peraí, talvez interessantes, que eu vou passar para vocês. Para quem está começando, acho que alguns já conhecem, mas tem, por exemplo, o Hackaflag. O que é o Hackaflag? O Hackaflag, ele tem alguns cursos aqui de segurança, que eles são free e é bom para você poder estudar. E ele tem o programa de CTF. Eu acho que eu falei tanto de CTF, mas não falei o que é, né? CTF é basicamente assim: a gente acessa uma aplicação e a gente tem que descobrir vulnerabilidades dentro da aplicação. Quando eu encontro uma vulnerabilidade, ela me reporta o que a gente chama de uma bandeira, uma flag. E aí essa flag seria como se fosse o prêmio para você ter encontrado a vulnerabilidade. Existem vários sites, tá? Assim que a gente pode brincar. Então, o próprio YouTube mesmo tem bastante coisa. Mas assim, de sites, eu tenho o Hackaflag, que é um site brasileiro, que eu acho bacaninha. Tem esse outro aqui, que é o capturetheflag.com, que é da Hacker Security. É isso. Que é um outro para a gente poder brincar. E se for pensar no inglês, tem o Hack the Box, que também é bom. Tá? Bom, gente, eu vou precisar encerrar porque a gente tem um tempo bem restrito aqui, antes que expulse a gente da sala. Então, professor, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua palestra incrível. Agradeço a todos que acordaram cedo e estavam aqui com a gente. Essa palestra ela vai estar gravada, né? Foi gravada, vai estar disponível no YouTube, no canal do Centro Acadêmico de Engenharia de Software. Então, eu me despeço de vocês, me despeço do professor e obrigado, galera. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Obrigado, pessoal. E parabéns por todos que conseguiram chegar até o final e não dormiram. Até a próxima, pessoal.